Gente, boa tarde. Eu sou coordenadora da ProESP Santo André. Queria primeiro agradecer o convite. Acho que é bem importante essa iniciativa de unificação entre as subsedes aqui da região, frente a um ataque enorme que a gente está vivendo na educação, né? Não somente entre as subsedes, mas também com a comunidade escolar, com os pais de alunos. Eu acho que quando a gente conversa com os pais, inclusive, sobre o que está rolando, que alguns pais não entendem exatamente qual é a situação, mas quando passam a entender, é natural se colocarem ao nosso lado, porque veem que realmente a educação está degradada. E essa questão da degradação da educação é uma coisa que atinge a gente como professores, mas atinge os nossos alunos e, consequentemente, o conjunto das famílias e das comunidades. Então, assim, a gente fez o chamado de comitê, inclusive os companheiros participaram lá em Santo André, a gente lançou o nosso comitê em fevereiro. De lá para cá, a gente fez muito combate com o comitê, inclusive para os 2 dias de paralisação. O comitê foi extremamente ativo, indo para as escolas e paralisando escolas inteiras, inclusive escolas que não se viam paralisando e pararam pela força do comitê e do comando de greve, que foi bem importante, né? Ontem a gente até fez uma reunião do nosso comitê lá, um pouco de balanço desses últimos dias, e a gente fortaleceu esse tipo de aspecto do que foi importante, a gente ir para as escolas com força, com o comitê e tudo mais, fazendo o chamado de unidade com as demais categorias que estão em luta. Então, do nosso ponto de vista, aqueles 2 dias de greve, eles tinham que ter seguido, justamente porque a educação está em luta no país, gente. Nesse momento tem 51 universidades que estão em greve. A greve da USP, em 3 dias, arrancou a principal reivindicação dos trabalhadores, que era a isonomia, né, dos trabalhadores em relação aos professores da USP. E a reitoria vai ter que atender a pauta estudantil também, porque historicamente os estudantes sempre estão junto aos trabalhadores lá, mas dessa vez foi muito forte, uma greve que todo mundo lá da USP diz que nunca começou dessa maneira. Então mostra que nós também temos condição de ir para cima do Tarcísio, e que se a nossa greve tivesse seguido em unidade com esses processos em luta, a gente teria mais chance ainda de poder derrotar o projeto que está colocado aí. Mas não digo isso para a gente se desanimar e achar que não tem mais por onde ir. Na verdade, temos que seguir organizados, né? Esse comitê aqui eu acho que também é um ponto de apoio para isso, para a gente ir com tudo para as escolas fazer esse diálogo, porque justamente os ataques à educação não vão parar aqui. E eu acho que tem exemplos importantes que a gente tem que trazer para pensar não somente a luta em geral, mas a educação em particular. Então vou colocar algumas coisas breves. Uma coisa muito importante que aconteceu recentemente é a luta dos professores lá nos Estados Unidos, em Minneapolis. Acho que todo mundo está acompanhando, né, a política antimigratória do Trump, né, uma coisa absurda, horrorosa. E para mim é muito forte a gente ver que os nossos colegas professores lá colocaram o seu corpo na frente da polícia do ICE para impedir que os seus alunos fossem levados para os campos de concentração do Trump. E mais do que isso, junto à comunidade escolar e à comunidade de conjunto de Minneapolis, eles expulsaram a polícia do ICE. Eles derrotaram o Trump. Então, assim, muitas vezes a gente se vê sem força, mas esse é o tipo de exemplo que mostra que a gente é muito forte para poder ir para cima. A educação é um ponto explosivo contra qualquer governo, porque justamente a gente tem essa possibilidade de unificar com diversos setores. E eu acho que no nosso país, o que a gente viu dos indígenas tapajós derrotando o projeto de privatização, que não foi colocado pela extrema-direita, gente, foi colocado pelo governo de conciliação do Lula, e derrotaram esse projeto de privatização do Rio Tapajós. Isso não somente é um alento pra gente, como é um ponto de apoio e de força da nossa mobilização. Então, assim, em nome da Subsede Santo André, queria trazer essas questões, porque eu acho que, assim, o nosso combate tem que seguir. Terça-feira é um dia de combate, a gente se coloca criticamente, sim, né, a política da direção central do nosso sindicato, porque a gente acha que a gente tem muita lenha para queimar e a gente tem que mobilizar desde as bases para poder fazer isso, e vemos que esse momento é um momento importante justamente para que a gente regionalmente se fortaleça, para que a gente vá junto nessa batalha, conquiste o conjunto da comunidade escolar e dê uma lição nesse Tarcísio, porque ele não pode fazer o que ele bem entende, já que a gente é muito forte, ainda mais junto com os nossos estudantes. Então é isso, gente. Muito obrigada. Batalha, conquiste o conjunto da comunidade escolar e dê uma lição nesse Tarcísio, porque ele não pode fazer o que ele bem entende, já que a gente é muito forte, ainda mais junto com os nossos estudantes. Então é isso, gente. Muito obrigada.